Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você encontra conteúdos de antropologia, sociologia, linguagem, ciências humanas, então fique à vontade. O nosso assunto de hoje é sobre interpretação textual. Se você é daqueles ou daquelas que pega um texto, um enunciado, especialmente de humanas, e fica perdidinho porque não consegue decifrar, não consegue entender o que aquele texto está pedindo, fica aqui que esse vídeo é para você, ok? E se você é professor, professora também, esse vídeo vai te auxiliar muito em sala de aula, então pode usar e abusar. Frequentemente, estudantes terminam de ler um texto e dizem: não entendi nada! Não entendi nada. A culpa é de quem? É do texto? A culpa é do estudante que não leu direito, que tem uma leitura deficiente? Então, hoje nós falaremos sobre os aspectos linguísticos e sociológicos de uma má interpretação textual. Fica aqui comigo. Na verdade, há uma série de fatores que provocam o insucesso da leitura em sala de aula ou fora da sala de aula. O primeiro fator, e que é imprescindível, a pessoa tem que saber ler, tem que saber decodificar os caracteres, os signos linguísticos e entender o que se propõe. Isso é básico. E esse saber ler é tão natural, você olha um outdoor, rapidamente você consegue ler o que está escrito nesse outdoor, porque você já sabe fazer essa decodificação dos códigos linguísticos. Isso é maravilhoso. Eu sou apaixonada pela leitura. Inclusive, eu aprendi a ler antes de entrar para a escola. Aprendi a ler com gibis, sozinha. Não totalmente sozinha, porque eu ficava enchendo o saco dos adultos e perguntando: que letra é essa? Essa letra com essa aqui dá que som? Então, de modo que quando eu entrei na escola, eu já sabia ler. Era tipo uma gracinha, assim, todo mundo colocando eu para ler. E aí eu me lembro quando eu falei etc. Houve uma... Uau, ela sabe falar etc. Então, leitura me fascina. Eu gosto muito de ler. Essa coisa gostosa de saber que uma nação inteira consegue decodificar o idioma, consegue ler, entender as piadas, entender o humor a partir de códigos que são colocados, em forma de caracteres. Isso é fantástico. Então, o primeiro fator é ler. É você saber ler esse código linguístico, identificar e extrair informações do texto. Mas Paulo Freire já tinha afirmado que a leitura do mundo precede. A leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Essa leitura da palavra não pode existir sem essa leitura do mundo. Estou parafraseando aqui para ficar bem simples para você. Para eu fazer uma interpretação de um texto, eu preciso ter um conhecimento prévio. Mas o conhecimento prévio daquele assunto, não necessariamente. Eu preciso ter um conhecimento prévio de conhecimentos variados anteriores, para que eu consiga assimilar esse texto agora e fazer uma interpretação correta. Então, a noção de leitura adotada no ambiente escolar, ela geralmente ignora que a decifração da palavra está ligada a uma leitura do mundo. Que é preciso incentivar esse aluno a ter leituras, aumentar o seu aporte cultural para que haja uma boa interpretação de texto. E, geralmente as escolas falham nesse propósito, não por culpa da escola em si, mas nem sempre o aluno obedece aquilo que o professor, as direções que o professor dá, de fazer leituras e tal, e nem sempre dá tempo de fazer leituras em sala. É muito complicado. Eu sou professora e eu sei bem disso, eu sei como funciona. Um outro autor chamado Marcuse, ele diz que, assim não sendo um produto acabado e objetivo, nem um depósito de informações, mas um evento e um ato enunciativo, o texto acha-se em permanente elaboração ao longo de sua história e das diversas recepções pelos diversos leitores. Ou seja, em
outras palavras, ele está dizendo que o texto não é um produto acabado, não é um produto finalizado. Cada vez que uma pessoa lê aquele texto, esse texto vai passar por dentro dessa pessoa e vai receber informações que essa pessoa tem e será interpretado de uma forma, certo? Mas aqui nós temos um detalhe. Um enunciado, por exemplo, o enunciado do Enem ou de qualquer outro processo avaliativo que você vai fazer, você precisa interpretar o texto igualzinho uma pessoa que está lá no Acre nesse momento e que também está fazendo essa mesma prova e lendo esse mesmo enunciado. O resultado final tem que ser parecido. A interpretação final precisa ser similar, mas o processo que isso faz dentro de cada um é muito individualizado. E é isso que o autor está dizendo aqui. É preciso ter esse conhecimento, é preciso ter essa flexibilidade para que haja essa interpretação. Para um outro autor, chamado Gerald, a leitura é um processo de interlocução entre leitor e autor, que é mediado pelo texto. É um momento ali em que eu, como leitora, eu estou tendo um contato com o autor do texto e quem faz essa ponte é o texto. O encontro com o autor ausente se dá por meio da escrita. Eu não estou aqui falando com Machado de Assis, até porque é impossível, mas quando eu leio, eu estou em contato com ele. O contato do autor entra em contato com todos os outros autores que eu já li, com todos os outros fragmentos de textos que eu já li e que estão guardados dentro de mim. É isso. Olha, nós estamos ainda na metade do vídeo, viu? Fica aí que você vai compreender tudinho. A interpretação de texto é fundamental para um bom resultado acadêmico. É fundamental para você resolver os exercícios, seja em sala de aula, seja fazendo uma prova, e também na compreensão de situações do nosso dia a dia. Vou te dar algumas dicas para que você faça uma boa interpretação textual, especialmente quando você estiver lendo textos acadêmicos ou livros que não tenha aquela leitura tão facilitada como livros romanceados, como livros, até mesmo livros mais infantis, que você tem aquela leitura mais fácil. Existem livros mais rebuscados, com linguagem que exige do seu cérebro uma outra performance. Primeiro, você deve ler pausadamente, sem pressa e sem pular as palavras que você não entendeu. E você tem que ler o texto todo, tá? Não fica pulando não, especialmente quando se trata de enunciado. Leia o enunciado, criatura! Leia o enunciado. Eu sou professora de ciências humanas e eu sei quando o aluno não lê o enunciado. É muito triste. Eu sei, os enunciados de ciências humanas são enormes, mas você tem que ler. Leia, criança. Leia para você ser feliz. Leia. Você leu todo o texto pausadamente. Agora você tem que reler. Professora, pelo amor da maionese, você está pedindo para eu reler? Sim, você vai reler e você vai aproveitar e vai destacar as palavras que você desconhece. Você vai pegar um dicionário e você vai olhar e ver o significado de cada palavra. E você vai separar os parágrafos do texto e você vai reler, fazendo um resumo. E depois você vai criar suas próprias perguntas e dando respostas para cada parágrafo. Professora, você é louca. Não sou não. Se você fizer isso, você compreende qualquer texto. Ai, meu Deus, agora eu tô lá fazendo o Enem, eu não tenho acesso a dicionário, não tenho acesso a nada, e agora, o que eu faço? O que você vai fazer? Você vai colocar essas dicas que eu dei aqui em prática no seu dia a dia, para que quando chegar o seu momento de fazer qualquer prova, você tenha um aporte, você tem um capital cultural muito mais enriquecido e você vai conseguir ler o enunciado e entender. Pegou? Senta que lá vem sociologia, porque agora vem a parte sociológica da coisa. Você vai entender por que você não consegue interpretar um bom texto. Existe um autor na sociologia que eu gosto muito e o nome dele é Pierre Bourdieu. Ele elaborou uma tipologia com 3 categorias de capital: capital econômico, capital social e capital cultural. Presta atenção, o negócio fica bom. O capital cultural consiste em ativos sociais ligados a uma pessoa, como educação, intelecto, estilo de fala, vestimentas e assim vai.
Essas características são capazes de promover mobilidade social numa sociedade. Ou seja, o capital cultural, o capital econômico e o capital social, eles têm a função de mostrar em qual categoria de classe social você está inserido. O modo como você se veste, o modo como você fala, o quanto você tem de dinheiro, o seu impacto social na sociedade, tudo isso conta onde é que você está inserido na sociedade. Professor, o que isso tem a ver com interpretação textual? Tem tudo a ver. Ele propôs essas 3 categorias de capital cultural em mais 3 subdivisões, que é o modo objetificado, o modo institucionalizado e o modo incorporado. Eu vou falar sobre isso porque é a minha função falar dessas coisas para você, mesmo que seja chato. Então fica aqui comigo e vamos juntos. O capital cultural objetivado, ele é composto de bens materiais que podem ser transmitidos por ganhos econômicos, mas que demonstram simbolicamente o ser detentor do capital cultural. É o caso das obras de arte, equipamentos científicos, coleções de livros, Vou explicar. O capital cultural objetificado é aquele pai rico que tem obras de museu na casa dele, que tem uma biblioteca sortida, que tem uma série de coisas físicas palpáveis que pode deixar como herança para os filhos, para os seus descendentes. Esse é o capital cultural objetivado. Espero que nós vamos chegar no nosso capital cultural que nós precisamos aqui para uma boa interpretação textual. Aí nós temos o capital cultural institucionalizado. O que é isso? É o capital cultural que se expressa por meio da detenção de qualificações acadêmicas, que por muitas vezes são produtos de um processo de seleção institucional. Ou seja, você adentra uma universidade federal, por exemplo, ou não, né? E você faz ali o seu mestrado, um doutorado, um pós-doc, e você se torna PhD em determinada coisa. Esse é o capital cultural institucionalizado. Uma instituição te legitima por meio de diplomações, certo? E aí, por fim, nós temos o capital cultural que nos interessa agora, que é o capital cultural incorporado. O que é isso? É aquele ligado ao vir a ser, por meio de um processo laborioso de inculcação e incorporação, e faz com que essa pessoa seja detentora de um capital acumulado. Como que eu faço isso? Lendo! Isso é obtido por meio da socialização dos parâmetros de uma determinada educação, cultura e tradição. E não é imediatamente transmissível. Tipo, eu tenho esse capital cultural pelas minhas leituras, pelos meus cursos, pela minha faculdade, pelo meu mestrado, e aí a minha filha automaticamente tem todo esse aporte de conhecimento só por ser a minha filha. Não é assim. Apesar que eu a influencio radicalmente na minha fala, no meu comportamento, na minha estante de livros, então eu estou sempre influenciando, mas isso não é passado por osmose, não é passado de forma genética. É preciso que a outra pessoa também faça as leituras, que também converse sobre, que também escute, que também queira aprender sobre, certinho? Esse conhecimento, esse capital cultural que é incorporado, ele é adquirido ao longo do tempo e é muito semelhante a um outro conceito, também de Bourdieu, chamado hábitos. O que é isso? O hábitos é um sistema de repertório, de modo de pensar, de modo de mostrar também os gostos, os comportamentos, os estilos de vida herdados da família e reforçados na escola. Ah, professora, você não tem noção. Na minha casa é tudo mais difícil, ninguém lê, não tem um livro, não tem tempo. Não é assim. Da onde você está tirando essas ideias? Não, para de dar desculpas. Você vai superar. Eu estou te dando as chaves do conhecimento. Você vai superar essa roda que gira contra você e você vai ler. Você vai se entregar à leitura. Você vai mudar a sua própria história. Faça isso por você, faça isso pela sua descendência que ainda virá, pelos seus filhos, porque vai ser muito bonitinho você dizer para os seus filhos: eu li esse livro, eu li esse daqui também, eu sei do que se trata. Eu estou falando para pessoas que não tiveram um capital cultural dado,
Tem gente que nasceu como um para a lua, que tem uma facilidade gigantesca, que nasceu num lar onde tudo é propício para que essa pessoa tenha um ótimo capital cultural. Eu sou brasileira, eu sei como funciona, porque eu também não tive na minha casa. Eu também não tive estantes de livros, eu não tive conversas no almoço ou no jantar, onde falávamos de política, onde falávamos de coisas que estavam acontecendo na sociedade. Eu tive um lar completamente diferente disso. Mas, no entanto, eu quis mudar, eu quis quebrar essa roda que gira contra nós. Então, faça o mesmo. Comece a ler mais, comece a se interessar mais por artigos científicos. Existem canais no YouTube com pessoas maravilhosas prontas a te ensinar, a te instruir de uma forma correta. Entre em grupos que vão acrescentar na sua vida acadêmica. Faça tour por museus, tour online. É possível fazer isso. É possível você conhecer o mundo inteiro através da internet. Tente aprender um novo idioma. Leia, leia e leia e leia. Leia jornais, escute notícias, ouça podcasts de pessoas que têm boas leituras, de pessoas que pesquisam, de pessoas que têm a acrescentar na sua vida. Então, se interesse, use as redes sociais nesse sentido, vai te fazer bem. Assim, o seu aporte cultural vai aumentar, e quando você se deparar com o enunciado, você conseguirá lê-lo e interpretá-lo de uma forma super eficiente, e isso dará a você uma autonomia, dará a você uma vontade de prosseguir, porque inteligência você tem uma mente boa, você só tem que usá-la com perspicácia e dedicação. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Multiplique, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com quem você acha que possa ser ajudado através desse vídeo, e aí nós nos vemos na semana que vem com outro tema. Fiquem bem e até mais!